A mulher que a história registrou como Josefina Bonaparte veio ao mundo em 23 de junho de 1763, batizada como Marie-Joseph Rose Tacher de Lapagerie, provavelmente na ilha de Martinica, um dos encantos das Pequenas Antilhas, no extremo leste do Caribe, região então conhecida como Índias Ocidentais. Seu pai, Joseph Gaspar da Tacher, era dono de uma plantação de cana-de-açúcar, herança de uma família que, embora ostentasse ares de nobreza com o sobrenome de Lapagerie, derivado de uma propriedade em Santo Domingo, na verdade lutava para manter as aparências. O avô, Gaspar Tacher, havia chegado da França em 1726, estabelecendo-se em Martinica antes de expandir seus negócios para a colônia francesa de Santo Domingo, na ilha de Hispaniola, onde hoje fica o Haiti. Sua mãe, Rose Claire Desvergers de Sanois, descendia de uma linhagem mais antiga de proprietários de terra em Martinica, com raízes que remontavam ao século XVII, mesclando sangue francês e irlandês. Josefina foi a primogênita do casal, seguida por duas irmãs, Catherine e Marie, nascidas em 1764 e 1766. Batizada em Lelamente na própria Martinica, seu local de nascimento ainda gera debates entre historiadores, enquanto uns defendem que foi na ilha, outros sugerem que pode ter vindo à luz em Santa Lúcia, a cerca de 40 quilômetros ao sul. Independentemente do lugar exato, não há dúvidas de que cresceu em Martinica, colônia francesa desde 1635 e, como tantas outras ilhas caribenhas, um polo de produção açucareira sustentado pelo trabalho escravo de africanos. Anos mais tarde, já adulta, Josefina chegaria a afirmar que nasceu em 1767, provavelmente para parecer mais jovem. Criada principalmente por uma mulher escravizada chamada Marianne, ela era conhecida na infância como Rose ou Marie-Rose e o nome Josefina, pelo qual ficaria imortalizada, só surgiria décadas depois, em 1795, quando Napoleão Bonaparte, ao conhecê-la, decidiu chamá-la assim, inspirado em seu nome do meio Joseph, versão feminina do nome de seu pai. A partir daí o apelido pegou, e ela passou a ser conhecida assim pelo resto da vida. A existência da família Tacher em Martinica era instável. Apesar de serem proprietários de terras, os preços do açúcar despencavam desde o final do século XVII, devido à superprodução nas colônias caribenhas. Mesmo com o consumo triplicando na Europa ao longo do século XVIII, a concorrência tornava os lucros irrisórios. Agravando a situação, Joseph Gasparda enfrentava problemas de saúde, e a pequena pensão real que recebia por serviços prestados à Marinha Francesa no Caribe mal cobria as despesas. Ainda assim, conseguiram matarizar Josefina e suas irmãs em um internato das Beneditinas em Fort Royal, onde aprenderam as habilidades esperadas de uma dama da alta sociedade: ler, escrever, dançar e bordar. Mas Josefina logo se tornaria a peça-chave para salvar a família da ruína financeira. Sua tia, Marie-Désirée Renaudot, havia tido um caso anos antes com François de Beauharnais, de uma família menos nobre, porém abastada. Os Beauharnais retornaram à França, mas deixaram um filho, Alexandre, aos cuidados de Marie-Désirée. Quando a irmã mais nova de Josefina, Catherine, estava prestes a atingir a idade de casar, os Tacher arranjaram seu noivado com Alexandre, visando o dote que resolveria seus problemas. Porém, Catherine faleceu inesperadamente. Sem perder tempo, a família ofereceu Marie, a caçula, mas Josefina foi escolhida no lugar, considerada mais adequada para o casamento. Assim, em 1779, Josefina e seu pai embarcaram para a França, onde se casou com Alexandre em Noisy-le-Grand, então uma pequena cidade nos arredores de Paris, em 13 de dezembro daquele ano. Sua educação em Martinica, embora suficiente para os padrões locais, era considerada rudimentar pela sociedade francesa, que a via como uma provinciana sem refinamento. No entanto, sua beleza era inegável, exceto por um detalhe: seus dentes, negros e deteriorados desde cedo, consequência de uma infância em meio às plantações de açúcar, numa época em que a odontologia era praticamente inexistente. Josefina, astuta, aprendeu a sorrir sem mostrá-los. O casamento com Alexandre foi um pesadelo. Ele era violento, traía-a constantemente e tinha inúmeras amantes. Mesmo assim, o casal teve 2 filhos, Eugène, nascido no outono de 1781, e Hortense, na primavera de 1783. Em 1785, após anos de maus tratos e abandono, enquanto Alexandre vivia com uma amante, Josefina fugiu com as crianças para a abadia de Pontiaus-Dames, buscando refúgio. Mas ele a encontrou e, numa atitude brutal, sequestrou o filho mais velho para forçá-la a voltar.
Dali em diante, o casal viveu separado de fato, embora o divórcio fosse raro na época. Hortense foi enviada a Martinica em 1788 para ser criada pela família, enquanto Josefina, de volta à França, começou a tecer sua própria rede de amantes, ganhando reputação como uma mulher sedutora e habilidosa, qualidade que anos depois, cativaria Napoleão Bonaparte quando se conheceram. O destino de Josefina, como de milhões de franceses e europeus, mudaria radicalmente com os eventos de 1789. Os anos 1780 já anunciavam uma crise iminente. A França, outrora o farol da Europa, afundava em um pântano de fome e desespero. As colheitas falhavam ano após ano, enquanto os cofres do Estado, drenados pela incompetência e pelo luxo desmedido de Versalhes, secavam em ritmo alarmante. Quando o rei Luís XVI e seus conselheiros, sem alternativas, convocaram os Estados Gerais em 1789, um parlamento que não se reunia havia 175 anos, tão absoluta era a monarquia, não imaginavam que estavam acendendo o pavio de uma revolução que consumiria não apenas o trono, mas todo o antigo regime. O que começou como uma reunião protocolar em Versalhes transformou-se, em poucas semanas, em um levante irreprimível. Os representantes do Terceiro Estado, cansados de serem ignorados, proclamaram-se Assembleia Nacional, assumindo o poder que o rei já não conseguia conter. Em 14 de julho, a tomada da Bastilha, símbolo da opressão monárquica, ecoou como um grito de guerra. Até o outono, Luís XVI e Maria Antonieta, outrora intocáveis, foram arrastados para Paris sob a vigilância de uma multidão sedenta por justiça. A revolução não era mais uma ameaça distante, era uma força avassaladora, reescrevendo as regras da sociedade francesa com sangue e ideais. Para a família Beauharnais, no entanto, os primeiros anos da Revolução não foram de ruína, mas de oportunidade. Alexandre, com sua astúcia política e conexões na corte, havia sido eleito como representante da nobreza menor nos Estados Gerais. Mas, percebendo o vento da história, traiu sua própria classe. Aliou-se ao Terceiro Estado, votou pelo fim dos privilégios feudais e, com isso, renunciou ao título que o definia. Sua habilidade em navegar as águas turbulentas da política revolucionária rendeu-lhe, em 1791, a presidência da Assembleia Constituinte, não uma, mas duas vezes. Quando a França mergulhou na guerra contra a Áustria e a Grã-Bretanha, ele voltou ao campo de batalha, agora como o general da República, o mesmo homem que anos antes havia lutado ao lado dos americanos em sua guerra de independência. Tamanha era sua influência que em 1793 lhe ofereceram o cargo de ministro da guerra. Enquanto isso, Josefina, embora separada de Alexandre, colhia os frutos indiretos de seu sucesso. Vivendo em Paris com os dois filhos do casamento, desfrutava de uma posição privilegiada em meio ao caos. Mas a revolução, como um animal selvagem, não poupava nem seus próprios filhos. O ponto de virada veio em junho de 1791, quando o rei e a rainha tentaram fugir para os Países Baixos austríacos, onde Maria Antonieta esperava refúgio junto à sua família. Capturados em Varennes e devolvidos a Paris como prisioneiros, Luís XVI e sua consorte selaram seu destino. A partir daí, a desconfiança contra a monarquia transformou-se em ódio. Em janeiro de 1793, o rei foi guilhotinado. Em outubro, a rainha seguiu ao cadafalso. A França, agora em guerra com meias Europa, aboliu a monarquia e proclamou a república. E então veio o terror. Os jacobinos, liderados por Robespierre, instauraram um regime de paranoia coletiva. O Comitê de Salvação Pública, criado para proteger a revolução, tornou-se uma máquina de morte. Suspeitos eram presos aos milhares, denúncias bastavam para enviar alguém à guilhotina. E Alexandre, apesar de seu passado revolucionário, não estava imune. Dois pecados o condenaram: seu sangue aristocrático, que o tornava um alvo fácil em tempos de purga, e uma derrota militar em Mainz, na Alemanha, em 1793, que os radicais atribuíram à traição. Preso em 2 de março de 1794, foi julgado em um processo farsa. Josefina, apesar dos anos de distanciamento, lutou por ele, mas sua petição só lhe rendeu uma cela na prisão de Les Carmes, um antro onde as paredes suavam sangue e os prisioneiros sobreviviam entre ratos e a sombra constante da morte. Em 23 de julho de 1794, Alexandre subiu os degraus do cadafalso na Praça da Revolução, antes Concórdia, agora rebatizada para apagar o passado. Sua cabeça rolou, mais uma vítima da fúria que devorava até os antigos heróis da Revolução. Josefina, trancafiada, aguardava seu próprio fim, até que 4 dias depois, o destino interveio.
Robespierre caiu. O terror terminou tão abruptamente quanto começara. Liberta, mas marcada pela violência que presenciara, Josefina emergiu das sombras como uma sobrevivente. Viúva em uma França dilacerada, buscou proteção onde podia, primeiro em Jean-Lambert Tallien, um revolucionário influente, embora casado, depois em Barras, um dos homens mais poderosos da República. Mas foi em um jovem general corsicano, 6 anos mais novo, que ela encontrou não apenas um amante, mas um trampolim para o poder. Napoleão Bonaparte já era uma lenda, o artilheiro que salvara a Revolução em Toulon, o estrategista que esmagara os realistas em 13 de Vendemiário. Quando Eugène, filho de Josefina, procurou-o com um pedido aparentemente simples, recuperar a espada de seu pai, herança de família, ela já havia traçado seu plano. Não era uma mulher que deixava o acaso decidir seu futuro. O destino, porém, tem uma ironia cruel. Foi justamente quando Josefina acreditou ter dominado o jogo que o tabuleiro começou a se virar contra ela. Seu primeiro encontro com Napoleão, em novembro de 1795, não foi um romance, foi uma transação brilhantemente calculada. Ele, o general meteórico que queimava etapas com a mesma intensidade com que queimava cartas de amor, caiu como um raio fulminado por sua elegância. Cartas apaixonadas, juramentos de devoração eterna, promessas que só um homem acostumado a conquistar territórios com a mesma facilidade com que conquistava mulheres poderia fazer. Josefina, por sua vez, não se deixava levar por ilusões. Havia um ano que procurava um marido poderoso e Napoleão era a peça perfeita, ambicioso, em ascensão, e mais importante, útil. Tão útil que quando seu antigo amante, Jean Auchet, hesitou em abandonar a esposa, ela não titubeou. O general corsicano era o investimento certo. Até janeiro de 1796, o casamento já estava selado. Não por amor, pelo menos não do lado dela, mas por uma equação fria. Josefina oferecia o que Napoleão mais precisava e não tinha. Enquanto ele era o gênio militar de maneiras rústicas, um corsicano de origem italiana que, apesar da inteligência cortante e da energia inesgotável, ainda tropeçava nos códigos da alta sociedade parisiense, ela era a sofisticação em pessoa. Uma crioula de Martinica que, aos 32 anos, dominava os salões como uma rainha, com conexões políticas que valiam mais que qualquer batalha. Ele a desejava, ela o instrumentalizava. Era um acordo perfeito, até que não fosse. Casaram-se em 9 de março em uma cerimônia civil no 2º arrondissement de Paris, tão apressada quanto conveniente. Napoleão chegou 2 horas atrasado, um presságio. Josefina usou um chale republicano sobre o vestido, como se quisesse lembrar a todos, e a si mesma, que aquele não era um casamento comum, mas uma aliança estratégica. Mentiram sobre as idades no registro, reduzindo a diferença de 6 para 1 ano, como se a verdade pudesse estragar o espetáculo. E que espetáculo foi! Em menos de 4 meses, 2 destinos se entrelaçaram para formar uma das uniões mais explosivas da história moderna. Mas o tempo de Napoleão nunca foi seu. 2 dias após o casamento, ele partiu para a Itália, onde o aguardava não apenas uma guerra, mas a chance de esculpir seu nome na eternidade. Josefina ficou para trás, e não perdeu tempo. Enquanto o marido conquistava a Europa, ela se entregava a um oficial de cavalaria de 2º escalão, Hippolyte Charles, um homem cujo maior atrativo era ser tudo o que Napoleão não era: descontraído, divertido, livre das amarras do poder. O caso, que começou como um flerte leve, estendeu-se por anos, intermitente como uma sombra que ela jamais conseguia ou queria sacudir. Foi só em 1796, quando as vitórias de Napoleão na Itália já ecoavam como troféus, que Josefina decidiu juntar-se a ele. Partiu com um séquito cuidadosamente selecionado, que em um gesto de audácia ou descaso, incluía Hippolyte. A desculpa. Ele era um oficial, afinal. O marido, ocupado demais em esmagar os austríacos, não questionou. Por meses ela se instalou no Palácio Serbelloni, em Milão, enquanto Napoleão avançava rumo a Mantua, o coração da resistência inimiga. Ali, entre banquetes e saques, porque a França revolucionária não conquistava apenas territórios, mas tesouros, Josefina refinava seu gosto pela opulência. Cameos, joias, obras-primas arrancadas das coleções dos Este e de outras famílias aristocráticas italianas. Tudo era seu para tomar. O Louvre, ainda em formação, engordava com os despojos da guerra, e ela, como uma abelha rainha, escolhia as melhores flores. Enquanto isso, Napoleão escrevia cartas inflamadas, cheias de ciúme e saudade, sem saber que a mulher por quem suspirava já o traía sob o mesmo teto onde ele planejava seu próximo golpe de mestre. Quando finalmente assinou o Tratado de Campo Formio em 1797,
e voltou a Paris como o homem mais poderoso da França. Encontrou Josefina instalada em um apartamento na rua Chantereine alugado, mas decorado como se fosse um palácio. Espelhos frescos, esculturas, rosas frescas diárias. Ela gastou 300 mil francos em um lugar que nem era seu. Napoleão, ao descobrir o valor, preferiu comprar o imóvel, por 50 mil francos, um sexto do que ela havia desperdiçado. Era o primeiro sinal de que, para Josefina, o dinheiro era como o ar, algo a ser consumido sem pensar. A família Bonaparte nunca a aceitou. Para eles ela era viúva 5 anos mais velha, mãe de 2 filhos, uma aventureira que havia enredado o irmão em suas teias. Napoleão no início ignorou os murmúrios, mas as rachaduras já estavam lá. E quando ele soube da traição com Hippolyte em 1798, enquanto preparava sua campanha no Egito, algo dentro dele se quebrou para sempre. A fúria foi imediata. O divórcio considerado. No fim, optou por engolir o orgulho, mas a confiança, essa, jamais seria recuperada. A partir daí, o casamento virou um campo minado de infidelidades mútuas. Josefina havia jogado com fogo, agora, queimava-se nas chamas que ela mesma acendera. E Napoleão, o homem que conquistara a Europa, descobria que havia uma batalha que não poderia vencer, a de domar o coração de uma mulher que nunca fora realmente sua. Enquanto o Egito ardia em chamas de traição e ambição, Napoleão não se contentou em queimar apenas em silêncio. Em meio às areias do Nilo, iniciou um romance escancarado com Paulina Fores, esposa de um oficial francês, sem o menor pudor. Não eram encontros furtivos, mas passeios ostentosos pelas ruas do Cairo em sua carruagem aberta, aparecendo juntos em eventos oficiais como se desafiassem o mundo a julgar. Alguns diriam que era uma vingança calculada, uma forma de provar que se Josefina o havia tornado corno, ele não seria o único a carregar essa marca. Outros que era simples desdém pela moral que o próprio havia violado ao perdoá-la. Fossem quais fossem suas motivações, foi apenas o primeiro de muitos casos. Nos anos seguintes, o homem que exigia a lealdade absoluta de seus generais concederia a si mesmo uma licença ilimitada para trair. Até que em 1806 e 1810, as consequências desses amores proibidos se materializaram. 2 filhos ilegítimos, frutos de paixões passageiras, enquanto Josefina, agora reduzida à condição de esposa traída, mantinha um silêncio resignado. A campanha egípcia, afinal, não fora apenas um desastre militar, um triunfo efêmero que se desfez em derrota, mas também o palco onde Napoleão perdeu mais do que batalhas. Perdeu a última ilusão de que seu casamento poderia ser algo além de um acordo de conveniência. Ele abandonou o Egito antes que a retirada francesa se completasse, embarcando no outono de 1799 rumo à França, deixando para trás não só seus tenentes, mas a sombra de um império que ainda não existia. Ao desembarcar em Paris em 18 de outubro, dirigiu-se diretamente ao apartamento que dividia com Josefina. O que se seguiu não foi um reencontro, mas uma tempestade. Pela primeira vez, confrontou-a face a face com a prova de sua infidelidade. Ela jurou que tudo havia terminado, e pela primeira vez, não mentia. Hippolyte Charles, seu amante, já fora descartado como um capricho de verão. Mas a questão não era mais a verdade, era a honra. Napoleão, que havia considerado o divórcio como uma saída, viu-se diante de um dilema. A fúria clamava por vingança, mas o coração, traído pela própria fraqueza, ainda hesitava. Foi então que Josefina jogou sua última carta. Recorreu aos filhos Eugênio e Hortense, cujos laços com o padrasto eram genuínos. Entre lágrimas e súplicas, eles intercederam e o orgulho de Napoleão, tão indomável em campos de batalha, curvou-se diante daqueles que, ironicamente, não eram de seu sangue. Uma reconciliação foi selada, não por amor, mas por conveniência. Josefina jamais voltaria a traí-lo, não por fidelidade, mas por cálculo. Sabia que em um jogo onde o poder era a única moeda que valia, sua sobrevivência dependia de se tornar irrelevante como ameaça e indispensável como aliada. 3 semanas depois, o destino lhe sorriu. No golpe de 18 de Brumário, Napoleão derrubou o diretório e ergueu o consulado, tornando-se, na prática, o homem mais poderoso da França. E Josefina, de repente, não era mais a viúva endividada ou a esposa adúltera, mas a primeira-dama de um novo regime. Os 5 anos que se seguiram foram, paradoxalmente, os mais estáveis de seu casamento. As cicatrizes da traição foram varridas para debaixo do tapete do poder. Napoleão, que poderia ter se vingado com um divórcio público, escolheu o silêncio não por perdão, mas por estratégia. Nunca mais mencionaria Hippolyte Charles. Josefina, por sua vez, fechou os olhos para os casos do marido, como se a hipocrisia fosse o preço justo pela coroa que agora usava por tabela.
E contra todas as expectativas, algo inesperado aconteceu. Ela passou a gostar dele. Não do general ambicioso que cortejara em 1795, movida pelo cheiro de dinheiro e influência, mas do homem que, apesar de tudo, lhe oferecia uma trégua. Eles eram opostos que se complementavam. Napoleão, obsedado por mapas e decretos, encontrava em Josefina um refúgio da própria obsessão. Ela, com sua graça natural, era a única que conseguia desarmá-lo. Seja com uma risada no meio de uma discussão sobre leis, seja com um convite para a ópera, paixão que ambos compartilhavam. Centenas de noites foram passadas nos teatros parisienses, onde o homem que ditava o destino da Europa permitia-se, por algumas horas, ser apenas um espectador. Mas Josefina era mais do que uma distração. Era uma ponte. Quando as más notícias chegavam ou quando alguém precisava abordar Napoleão sem provocar sua ira, era a ela que recorriam. Seu charme desarmava onde a lógica falhava. Talento que até mesmo seus detratores, como o cínico Maurice de Talleyrand, eram obrigados a reconhecer. Ainda que com um sarcasmo velado. Ninguém jamais soube ser tão brilhante com tão pouco, murmurou certa vez o ministro, como se a inteligência fosse medida apenas por tratados e estratégias, e não pela arte de sobreviver em um mundo de lobos. Até que na noite de Natal de 1800, a morte os espreitou de perto. Um complô realista, urdido por homens que sonhavam com a restauração da monarquia, quase os apagou da história. Uma bomba escondida em uma carroça na rua Saint-Nicaise deveria explodir quando a carruagem de Napoleão passasse a caminho da ópera. O destino, porém, tinha outros planos. Um atraso de Josefina que insistira em ajustar o chale antes de sair, combinado com a embriaguez do cocheiro, que tomou um desvio inesperado, salvou suas vidas. A explosão matou 5 pessoas e feriu dezenas, incluindo Hortense, cuja mão foi cortada por estilhaços. Napoleão, impassível, ordenou que seguissem para a ópera. Quando a notícia do atentado se espalhou, o público os recebeu com uma ovação. Braverie ou teatro? Pouco importava. O que ficava claro era que naquele momento eles não eram apenas um casal fraturado. Eram alvos. E alvos, em um império nascente, só sobrevivem se forem intocáveis. Josefina, no entanto, tinha outros reinos a conquistar. Enquanto Napoleão moldava a Europa com canhões e decretos, ela transformava Malmaison, sua residência nos arredores de Paris, em um império de pétalas. Seu amor por jardins não era um mero capricho, mas uma obsessão que consumia fortunas. Ali, entre estufas e canteiros, ela se tornaria a grande mecenas da botânica do século XIX. Rosas, acima de tudo, eram sua paixão. Não qualquer rosa, mas variedades raras trazidas de além-mar por homens como Sir Joseph Banks, diretor dos Jardins Botânicos de Kew, apesar da guerra que separava França e Inglaterra. Em colaboração com André Dupont, um dos maiores paisagistas da época, criou um dos jardins de rosas mais magníficos que a Europa já vira. Tantas eram as espécies que encomendou ao pintor Pierre-Joseph Redouté que as eternizasse em aquarelas, obras que décadas depois, seriam publicadas como Les Roses, o primeiro livro dedicado exclusivamente àquelas flores. Se hoje as rosas são símbolo de romance e prestígio, parte do mérito pertence a Josefina. Foi ela quem as elevou de simples plantas a objetos de desejo, quem as tornou tão valiosas quanto joias. Mas seu mecenato não se limitava aos jardins. Nas artes foi ela quem patrocinou Pierre-Paul Proudhon, mestre do claroscuro, cujo pincel capturava a dramaticidade da alma humana. Sua obra Justiça e Vingança Divina Perseguindo o Crime, concluída em 1808, era um espelho das próprias contradições de Josefina, uma mulher que, tendo escapado da guilhotina e da ruína, agora reinava sobre um mundo onde a beleza e a traição andavam de mãos dadas. E não era apenas o pincel dos mestres que Josefina moldava com sua influência. Sob seu mecenato floresceram nomes que definiram uma era. Jacques Louis David, o pintor oficial do Império, cujo rigor neoclássico imortalizou heróis em tela. François Gérard, cuja habilidade em retratar a nobreza europeia lhe valeu fama continental. E Antoine Jean Gros, o gênio que, após conhecê-la em Gênova em 1796, enquanto Napoleão esmagava os austríacos nos campos de batalha, seria lançado ao estrelato graças a ela. Foi Josefina quem encomendou a Gros uma das imagens mais icônicas de todos os tempos, Bonaparte no Ponte de Arcola, obra que transformou o general corsário em lenda visual, com sua capa esvoaçante e o gesto teatral que parecia desafiar a própria morte. Não por acaso, o quadro se tornou um símbolo do poder napoleônico, e um testemunho do olho clínico de Josefina para o talento bruto. Mas sua paixão pelas artes não se restringia à pintura. No reino da escultura,
ela se tornou a grande protetora de Antonio Canova, o mestre italiano cujo mármore parecia respirar. Para ela, Canova esculpiu obras que transcenderam o mero retrato: a dançarina, com seus quadris orgulhosos e a graça de quem domina o espaço, e as Três Graças, uma ode à beleza etérea que ironicamente contrastava com a vida tumultuada da própria Josefina. 4 de suas encomendas a Canova, presentes que misturavam diplomacia e arte, acabariam nas mãos do czar Alexandre I, seu confidente nos últimos meses de vida. Hoje essas esculturas repousam no Hermitage, em São Petersburgo, como relíquias de um tempo em que a política se tecia com fios de mármore e sedução. E se as paredes dos palácios fossem testemunhas, elas contariam como Josefina transformou a decoração em uma extensão de seu poder. Em uma época em que o mobiliário era elevado à categoria de arte, ela recrutou os gênios Charles Percier e Pierre Fontaine, os arquitetos do estilo império, para criar interiores que fossem tão majestosos quanto o próprio império. Sob suas ordens, Malmaison, Saint-Cloud e as Tuileries tornaram-se galeria de um gosto refinado, onde cada detalhe do bronze dourado aos tecidos importados falava de uma mulher que entendia o luxo não como ostentação, mas como linguagem. Os retratos que dela restam são janelas para uma alma complexa. O mais famoso, pintado por Gros em 1809, e à beira do divórcio, é um documento quase fotográfico: cabelos castanho escuros, cortados à moda que ela própria ajudou a popularizar, lábios entreabertos, talvez por hábito, talvez pela dor nos dentes que a acompanhava desde jovem. É a imagem de uma mulher que, como observou o filósofo prussiano Wilhelm von Humboldt após encontrá-la em 1798, tinha um ar delicado, mas o rosto de quem conhece o mundo, uma mistura de fragilidade e astúcia que só quem sobreviveu à Revolução poderia ostentar. Mais poético, porém, é o retrato que Proudhon fez dela em meio a um bosque, onde Josefina se transfigura em Diana, a deusa caçadora. A cena, inspirada nos grandes mestres renascentistas, era uma alegoria perfeita. Assim como a divindade, ela dominava os domínios da arte e da natureza, protegendo uns e abatendo outros com igual precisão. Um esboço preliminar mostrava-a ao lado de uma lira, símbolo de seu mecenato, mas o detalhe foi omitido na versão final, como se a própria Josefina preferisse que sua influência fosse sentida, não explicada. No entanto, nenhum quadro a imortalizaria tão dramaticamente quanto a Coroação de Napoleão, de David. A obra, encomendada pelo próprio imperador, captura o momento em que Josefina, ajoelhada aos pés do trono, recebe a coroa das mãos de Napoleão, um gesto que, na realidade, foi uma concessão política. O Papa Pio VII, escandalizado ao descobrir que o casamento original do casal fora apenas civil, exigirá uma cerimônia religiosa antes da coroação. Assim, em 1º de dezembro de 1804, eles se casaram novamente. No dia seguinte, no frio esplendor de Notre-Dame, Josefina tornou-se imperatriz. Para a filha de um plantador de açúcar de Martinica, era o ápice de uma ascensão que nem mesmo os piores pesadelos da Revolução poderiam ter previsto. David, porém, não pintou apenas uma cerimônia, pintou um manifesto. Josefina, no centro da composição, é o eixo em torno do qual gira o poder. Seu vestido de veludo bordado a ouro, seu olhar sereno, tudo nela contrasta com a tensão muscular de Napoleão, que parece mais um ator em um palco do que um homem coroando sua esposa. A tela, hoje no Louvre, é um lembrete de que, enquanto ele conquistava impérios, ela conquistava algo igualmente vital: os corações de um povo cansado de guerra. E conquistava, de fato. Nos 5 anos seguintes à coroação, Josefina tornou-se a imperatriz mais amada da França, não por decretos mas por gestos. Sua caridade não era a filantropia fria das elites, não se resumia a hospitais ou orfanatos. Ela distribuía somas pessoais com uma generosidade quase impulsiva: 500 francos a uma exama do rei Luís XVI, quantias menores a artistas falidos, soldados inválidos, criadas envelhecidas. Enquanto Napoleão governava com estratégias, ela governava com humanidade. Eu ganho batalhas, mas Josefina ganha corações, admitiria o imperador, em um raro momento de humildade. Mas essa mesma humanidade tinha um preço. Seu fasto era lendário: 360 mil francos anuais de mesada, uma fortuna, evaporavam-se em vestidos de musselina, joias da Chalme e mobílias que faziam Versalhes parecer modesta. Em 5 anos, acumulou dívidas de 3,2 milhões de francos, um escândalo que exasperava Napoleão. Qualquer comerciante que lhe vender a crédito está louco ou desonesto, decretou ele, ordenando que 20% de suas contas fossem perdoadas. Afinal, argumentava, quem deixava a imperatriz endividar-se só poderia estar cobrando demais. A ironia?
Enquanto o império afundava em guerras, Josefina afundava em sedas, como se pressentisse que o luxo, como tudo mais em sua vida, era efêmero. E assim como sua fortuna, seu casamento era uma fachada brilhante sobre rachaduras profundas. A cena que se desenrolou no Chantiel de Saint-Cloud em 25 de outubro de 1804, apenas 5 semanas antes da coroação, foi o estupim. Josefina, sempre desconfiada, avistou pela janela uma de suas damas de companhia, Elizabeth de Valdey, saindo apressada de seus aposentos. Sabia dos rumores. Valdey acompanhará Napoleão a Aix-la-Chapelle alguns meses antes, onde ele, desesperado por um herdeiro, submeteu-se aos banhos termais famosos por restaurar a virilidade. A suspeita virou certeza quando, ao investigar, encontrou o marido e a dama em um salão privado. O que se seguiu foi uma explosão de ciúmes e acusações, com Josefina tirando-lhe ao rosto suas infidelidades seriais. Napoleão, por sua vez, respondeu com a ameaça que pairava sobre eles como uma espada: se continuar me espiando, eu me divórcio. O silêncio que se instalou depois foi quebrado apenas pelo som dos passos apressados dos criados, tentando apagar as evidências de mais um escândalo. Era a intervenção de Hortense, filha de Josefina, que mais uma vez amolecia o coração de Napoleão. Seu afeto pelos enteados, cultivado com uma dedicação quase paterna, ainda conseguia sobrepujar as fraturas cada vez mais profundas do casamento. Mas as rachaduras eram inegáveis. Não havia dúvida de que, apesar das traições mútuas que pontuaram uma década de união, Napoleão e Josefina nutriam um carinho genuíno um pelo outro, um vínculo forjado em batalhas políticas, noites de paixão e a cumplicidade de quem conquistou um império juntos. Porém, no outono de 1804, após a explosão no salão privado de Saint-Cloud, um abismo se abriu entre eles, cavado por uma questão que nem o amor nem o poder poderiam ignorar: a ausência de um herdeiro. 10 anos de casamento e nenhum filho. Para um homem como Napoleão, obsessivo em sua missão de fundar uma dinastia tão duradoura quanto a dos Césares ou dos Bourbons, essa era uma falha imperdoável. A história o perseguia. Reis como Henrique VII da Inglaterra haviam se desfeito de esposas por menos, e os murmúrios da corte não deixavam de lembrá-lo disso. Sua própria família, que nunca escondeu o desdém por Josefina, pressionava-o abertamente: ela já está nos 40, Bonaparte. O relógio biológico não espera por ninguém. Mas o imperador resistia, e não apenas por afeto. Até então, ele acreditava piamente que a infertilidade era sua, não dela. Afinal, Josefina já havia provado sua fertilidade com os 2 filhos do primeiro casamento, enquanto ele, em anos de casos e amantes, nunca havia deixado um bastardo para trás. Até que, em 1806, a verdade o atingiu como um golpe de canhão. Crina Eleanor, uma de suas amantes, escolha estratégica orquestrada por sua própria irmã, Carolina, deu à luz um menino, Charles Leon. O filho ilegítimo não lhe garantia um herdeiro para o trono, mas provava algo devastador: Napoleão não era estéril. A partir daquele momento, o casamento com Josefina passou a ser uma questão de tempo, um acordo condenado que só a teimosia do imperador prolongava. Cada olhar trocado com a esposa envelhecia, cada silêncio entre eles ecoava como um relógio marcando os últimos instantes de uma era. E no entanto, mesmo com o casamento desmoronando, uma coisa permaneceu intocada: seu papel como pai para Eugênie e Hortense. Napoleão não apenas aceitou os filhos de Josefina, ele os elevou. Eugênie, o primogênito, havia lutado ao seu lado na Itália em 1797, acompanhado no Egito, e sob o consulado, sido promovido a postos de comando. Em 1804, poucos meses após a coroação imperial, tornou-se príncipe da França e em seguida vice-rei da Itália, um reino que Napoleão lhe legou como herança não do sangue mas da lealdade. Hortense, por sua vez, casou-se com Luís Bonaparte, irmão do imperador, e em 1806 viu seu padrasto transformar a República Batava em reino da Holanda, coroando-a rainha ao lado do marido. Era uma dinâmica curiosa. Enquanto negava a Josefina o título de mãe de seu herdeiro, Napoleão tratava seus enteados como se fossem sua própria carne, promovendo-os com uma generosidade que muitos filhos legítimos invejariam. Mas a política, como sempre, ditava os destinos. Os anos que se seguiram à coroação foram um turbilhão de guerras e vitórias: a Terceira Coalizão esmagada em Austerlitz, a Prússia humilhada em Jena, os tratados de Tilsit que estenderam o domínio francês até a Polônia. Porém, a Áustria teimosa voltou à carga em 1809, forçando Napoleão a outra campanha relâmpago. Quando Viena caiu e Francisco II, imperador austríaco, se viu à beira do colapso, uma ideia surgiu nos bastidores do poder: uma aliança por casamento.
Se a espada não conseguia dobrar os Habsburgos, talvez um noivado fizesse. E assim Marie-Louise, a jovem arquiduquesa, filha de Francisco, foi oferecida como peça no tabuleiro europeu. Foi em 30 de novembro de 1809 que Napoleão, com uma frieza calculada, anunciou a Josefina sua decisão. Não houve gritos nem ameaças, apenas a lógica implacável de um homem que já havia pesado cada alternativa. Preciso de um herdeiro. Preciso de um filho legítimo para a França. A reação de Josefina, porém, foi tudo menos serena. Gritos desumanos ecoaram pelos corredores de Saint-Cloud naquela noite, seguidos por desmaios, crises de histeria e ameaças veladas. Não sobrevivo a isso, como se a própria vida dela dependesse daqueles votos conjugais. Por dias o palácio pareceu um campo de batalha emocional, até que Eugênie chegou, em 5 de dezembro, para tentar mediar o inevitável. Mas desta vez, nem mesmo o filho amado conseguiu reverter o curso dos eventos. Josefina finalmente aceitou a derrota. O divórcio foi consumado em janeiro de 1810, com um pretexto tão ridículo quanto conveniente. A cerimônia de 1796 teria tido testemunhas insuficientes, como se o amor, a traição e uma década de história pudessem ser apagados por um detalhe burocrático. O segundo casamento, o imperial, simplesmente deixou de existir nos registros. Em 11 de março, Napoleão desposou Marie-Louise por procuração. Um mês depois, a noiva austríaca chegou a Paris, e a união foi selada com pompa e estratégia. O herdeiro tão esperado não demorou. Em 20 de março de 1811 nascia Napoleão Francisco José Carlos Bonaparte, o rei de Roma, a prova viva de que o sacrifício de Josefina não fora em vão. Quanto a ela, não foi abandonada à miséria. Trou teve que deixar Saint-Cloud e as Tuileries, mas em troca recebeu o Palácio do Eliseu, hoje residência oficial dos presidentes franceses, uma pensão generosa e o direito de manter seu título de imperatriz, embora apenas como cortesia. O império lhe deu luxo, a história, um lugar entre as mulheres que amaram e perderam um dos homens mais poderosos do mundo. Mas enquanto Josefina se recolhia à sua nova vida, rodeada de memórias e de uma corte reduzida, Napoleão já olhava para frente. Marie-Louise estava grávida. A dinastia finalmente tinha um futuro. E o passado, por mais glorioso ou doloroso que fosse, não poderia detê-lo. A vida de Josefina após o divórcio transcorreu principalmente no Chantal de Malmaison, uma propriedade a oeste de Paris, em direção a Saint-James, que ela adquirira em 1799, ou ainda em ruínas, comprada a crédito com o dinheiro que esperava que Napoleão trouxesse do Egito. Na época, não passava de uma residência decadente em meio a 150 acres de terra, mas sob seu toque, transformou-se em um refúgio de beleza e excentricidade. Com paixão inigualável pela botânica, ela não se limitou a criar jardins, ergueu pomares exuberantes, estufas repletas de espécies raras e até um pequeno zoológico, onde animais exóticos da Austrália e de outras terras distantes conviviam como testamentos de sua curiosidade insaciável. Foi ali, entre rosas que levavam seu nome e pavões que passeavam pelos gramados, que Josefina viveu seus últimos anos, embora também dividisse seu tempo no Chantal de Navarre, em Normandia, outra concessão do divórcio, acompanhada de uma pensão anual que sustentava seu estilo de vida sem restrições. O título de Duquesa de Navarre, concedido pelo governo em abril, era mais um gesto simbólico do que um poder real, mas reforçava sua posição como uma figura ainda reverenciada mesmo após a separação. Napoleão, por sua vez, não a abandonou de imediato. Visitava-a esporadicamente mesmo após seu casamento com Marie-Louise, embora essas aparições se tornassem cada vez mais raras após 1812, quando as guerras que ele mesmo alimentara começaram a se voltar contra ele. Enquanto Josefina desfrutava de sua aposentadoria imperial em Malmaison, o mundo ao redor desmoronava para seu ex-marido. Irritado com a recusa do czar Alexandre I em cumprir o bloqueio continental, a asfixia econômica que a França tentava impor à Europa para sufocar a Grã-Bretanha, Napoleão cometeu o erro que selaria seu destino: invadir a Rússia em junho de 1812 com um exército de quase 500.000 de homens. A princípio, a campanha pareceu triunfal. Moscou foi tomada, mas os russos recusaram-se a se render. Em vez disso, incendiaram sua própria capital, deixando os franceses à mercê de um inverno implacável. Quando a retirada começou, o frio cortante e os ataques de guerrilheiros dizimaram as tropas. Dos 500.000 soldados que partiram, menos de 100.000 retornaram. O desastre na Rússia acendeu a faísca que uniu as potências europeias. A Áustria, outrora aliada por meio do casamento que havia destronado Josefina, agora se voltava contra a França.
Na Batalha de Leipzig, em outubro de 1813, o deus da guerra foi finalmente derrotado. Os exércitos prussianos, russos e austríacos avançaram sem piedade. Em abril de 1814, Paris caiu. Napoleão, sem saída, abdicou. Os vencedores, em um gesto de clemência calculada, permitiram que ele mantivesse o título de imperador, mas apenas da minúscula ilha de Elba, no Mediterrâneo. Os britânicos, desconfiados, sabiam que aquela não seria sua última palavra. Josefina, que passará os primeiros meses de 1814 em Navarre, voltou a Malmaison em abril, justamente quando o império de seu ex-marido ruía. Foi ali que, em um giro inesperado do destino, recebeu a visita do czar Alexandre I, o mesmo homem cujas tropas haviam perseguido Napoleão até a derrocada. O monarca russo, fascinado pela elegância e pelo espírito de Josefina, tornou-se um visitante frequente, estabelecendo uma amizade improvável que lhe garantiu proteção em tempos turbulentos. Mais do que isso, após anos de separação forçada, ela finalmente reuniu-se a seus filhos. Hortense, que viverá na Suíça envolta em um escandaloso caso de amor, e Eugênio, ocupado com suas responsabilidades na Itália, voltaram ao seu lado. Pela primeira vez em uma década a família estava completa. Mas a saúde de Josefina já se esvaía. No final de abril, um resfriado aparentemente comum evoluiu para algo mais sinistro. Os dias se arrastavam, e o que hoje se acredita ter sido uma pneumonia resistia a todos os tratamentos. Mesmo debilitada, ela continuou a receber o czar e seus convidados, até que em meados de maio a febre a confinou à cama. Alexandre, alarmado, enviou seus médicos pessoais. O diagnóstico foi implacável, seu estado era gravíssimo. Na manhã de 29 de maio de 1814, um domingo, após receber os últimos sacramentos, Josefina faleceu ao meio-dia, cercada por Hortense e Eugênio. Tinham-se passado apenas 50 anos desde seu nascimento em Martinica, mas sua vida havia abarcado uma era. Seu corpo foi levado a Paris, onde ficou em exposição por 3 dias, permitindo que o povo, que um dia a amara e a criticara em igual medida, prestasse suas últimas homenagens. Foi sepultada na igreja de Saint-Pierre-Saint-Paul, em Rueil, a poucos quilômetros de Malmaison, o lugar que transformará em seu reino particular. Quando a notícia chegou a Elba, Napoleão, o homem que desafiara reis e reescrevera a história, quebrou. Recolheu-se a seu quarto por 2 dias, uma atitude incomum para alguém cuja energia parecia inesgotável. Mas o luto não o deteria por muito tempo. Em fevereiro de 1815, ele fugiu de sua prisão insular, desembarcou no sul da França e, em questão de semanas, reassumiu o poder em Paris. Foi um retorno efêmero. Em Waterloo, em 18 de junho, as forças britânicas e prussianas esmagaram seus sonhos de restauração. Desta vez, não haveria clemência. Exilado na remota ilha de Santa Helena, no meio do Atlântico Sul, Napoleão passaria seus últimos anos em cativeiro, até morrer em 5 de maio de 1821. Dizem que em seus últimos suspiros murmurou: França, o exército, cabeça do exército. Josefina. Seu legado, no entanto, transcendeu a derrota. O filho de Napoleão com Marie-Louise, Napoleão II, nunca governou, mas o sobrinho de Josefina, seu neto, Carlos Luiz Napoleão Bonaparte, tornaria-se presidente da França em 1848, e em 1852, coroado como Napoleão III, reinando sobre o Segundo Império Francês por quase 2 décadas. Hortense, por sua vez, deu à luz uma filha chamada Josefina, em homenagem à mãe, que se casaria com o rei Oscar I da Suécia. Por meio dela, as casas reais da Suécia, Bélgica, Dinamarca, Noruega e até o Grão-Ducado de Luxemburgo carregam em suas veias o sangue da crioula de Martinica que conquistou o imperador. Por que então Josefina continua a fascinar, 2 séculos depois? Afinal, seu poder derivava quase exclusivamente de sua associação com Napoleão. E, no entanto, eis o paradoxo que torna Josefina irresistível, uma mulher cujo poder emanava da sombra de Napoleão, mas cuja influência transcendeu o mero título de esposa ou imperatriz. Enquanto o ambicioso corso reescrevia a história com espadas e decretos, ela esculpia seu legado em jardins exuberantes e salões adornados com um gosto que ainda hoje inspira admiração. Não foi a filantropia que a imortalizou, ao contrário de rainhas como Vitória ou a própria Maria Antonieta, cujo nome se liga a hospitais ou causas sociais, mas sim uma mistura intoxicante de mistério, audácia e uma inteligência que poucos souberam decifrar a tempo. Napoleão, o estrategista que calculava cada movimento como uma partida de xadrez, rendeu-se a ela com uma paixão que desafiou até suas próprias regras.
Casou-se com uma viúva de reputação questionável, ignorou os murmúrios da sociedade e, mesmo após descobrir suas infidelidades, manteve-a ao seu lado. Em 1804, quando poderia ter escolhido qualquer nobre europeia para legitimar seu império, coroou ela, a crioula de Martinica, a mulher que o traíra, como imperatriz dos franceses. E no leito de morte, em Santa Helena, entre delírios de glória perdida, foi o nome dela que escapou de seus lábios. Por quê? A resposta talvez esteja no que Josefina não foi. Não foi a esposa submissa, nem a rainha piedosa, nem a figura decorativa que o século XIX esperava. Era, acima de tudo, uma sobrevivente. Uma mulher que transformou fraquezas em armas, seu charme em poder, sua origem exótica em distinção, seus supostos defeitos em lendas. Sob a superfície de uma vida dedicada a rosas e sedas, escondeva-se uma mente afiada, capaz de navegar as águas traiçoeiras da corte napoleônica com uma habilidade que muitos generais invejariam. Não é à toa que Sir Arthur Conan Doyle, o gênio por trás de Sherlock Holmes, dedicou páginas a desvendar seu enigma. Ou que o cinema, século após século, insiste em recriá-la, ora como vítima, ora como vilã, ora como a única pessoa que verdadeiramente entendeu e desafiou o homem que dominou a Europa. Josefina não se encaixa em moldes, foi amada e odiada, fiel e infiel, frívola e profunda, tudo ao mesmo tempo. Eis a questão que persiste. O que unia aqueles dois espíritos tão díspares? Era amor, essa emoção que Napoleão tão frequentemente confundia com posse? Ou uma aliança de conveniência, onde ela lhe oferecia o refúgio emocional que suas batalhas não podiam dar, e ele, em troca, lhe concedia um palco onde brilhar? Talvez a verdade esteja no que ela mesma escreveu em uma carta. Você me conhece tão mal quanto eu o conheço. Um reconhecimento tácito de que no fundo nem eles próprios sabiam decifrar o que os ligava, e é justamente esse mistério, essa zona cinzenta entre o cálculo e a paixão, que nos fascina até hoje. Diante de uma vida tão cheia de contradições, resta nos perguntar: Josefina Bonaparte foi uma romântica incompreendida ou uma mestra da manipulação? Seu relacionamento com Napoleão, apesar das traições e das ambições cruzadas, foi o grande amor do século XIX ou apenas um jogo de poder disfarçado de afeto? A história nos deixa pistas, mas a resposta, como tudo nela, permanece envolta em sombra. E talvez seja exatamente assim que ela gostaria de ser lembrada.